Olá, bem-vindo ao canal Espírita, Espiritualidade e Vida. Bem-vindo à série Estudos do Evangelho de João. Nessa série, nós faremos um mergulho nessa obra monumental, o Evangelho de João, à luz da doutrina espírita. Eu quero começar contando uma história. Imagine João Evangelista, um velhinho com mais de 90 anos de idade, exilado em uma ilha grega do Mediterrâneo chamada Patmos. Naturalmente, ele deveria estar cercado de alguns discípulos, de algumas pessoas que o acompanhavam, que cuidavam dele e que eram receptores daquela fonte de conhecimento, de espiritualidade. Eu imagino João Evangelista como um velhinho amorável, doce, cheio de memórias, cheio de experiência, de conhecimentos, de reflexões e, além disso, portador de uma extraordinária mediunidade, especialmente a mediunidade profética. Pois bem, João Evangelista, na ilha de Patmos, por volta do ano 95, 98, olhando para trás, lembrando dos tempos em que ele tinha 13, 14, 15 anos de idade, dos tempos em que ele circulava pelo lago de Genezaré, e daquele momento especial e mágico que ele se encontrou com o Mestre Jesus. Um jovem entusiasmado, um jovem apaixonado pela vida, filho de pais muito zelosos, a família Zebedeu, pais religiosos, pessoas de uma integridade, de uma busca espiritual muito intensa. Esse jovem, naturalmente, deve ter se encantado com a figura incomparável de Jesus e se entrega de corpo e alma, seu espírito idealista, como o espírito de todo jovem que imagina-se mudando o mundo, realizando milhões de coisas. Ele pensa naquele momento doce, nos ensinos de Jesus, nas experiências extraordinárias vividas ao lado do Mestre, mas ele também pensa no momento da crucificação, nas dores, naquela hora crucial que Jesus lhe entrega Maria de Nazaré para que ele cuidasse dela como se fosse sua própria mãe, daquele momento em que Jesus entrega ele mesmo a Maria para que ela pudesse cuidar dele como uma mãezinha. Ele deve ter se lembrado daqueles momentos que se seguiram à crucificação, quando Jesus aparece para todos os discípulos, confirmando a imortalidade da alma, confirmando a vida vencendo a morte. Ele lembra do momento em que ele se deslocou para as regiões da Ásia Menor, para Éfeso, na companhia de Maria de Nazaré, e lá fundou diversas igrejas cristãs domésticas e começou a transmitir os conhecimentos do Evangelho. Mas ele deve ter se lembrado também daquele momento, no ano 70, em que Jerusalém foi completamente destruída por Tito, o filho do imperador Vespasiano. Aquele momento doloroso em que o povo judeu sofre uma diáspora enorme, e dos momentos que se seguiram aquele trágico fim do segundo templo, de toda a base da sua cultura judaica. Deve ter se recordado também das transformações pelas quais passou a cidade de Éfeso, das perseguições aos cristãos, da morte
de Paulo de Tarso, da morte de todos os apóstolos. Só ele, no final do primeiro século, no apagar das luzes do primeiro século, aquele velhinho cheio de memória, de amor, de lembranças doces e amargas, esse velhinho resolve contar, resolve falar, resolve narrar suas memórias. É claro que a sua história, que a sua narrativa não poderia ser igual a nenhuma outra. É claro que o seu evangelho seria diferente do evangelho de Levi, que foi escrito poucos anos depois da crucificação de Jesus, e alguns trechos foi escrito no mesmo momento, como por exemplo o Sermão da Montanha, alguns ensinos de Jesus que Levi anotou na hora. É claro que o seu evangelho seria muito diferente do evangelho de Lucas, escrito alguns anos depois da crucificação por um médico grego, Lucas, sob a inspiração de Paulo de Tarso, que lhe forneceu documentos, memórias, relatos. E é claro que o evangelho de João seria muito diferente do evangelho de Marcos. Marcos, aquele jovem, filho de Maria, uma das cristãs em Jerusalém, aquela cristã que emprestou a casa onde Jesus aparece para todos os apóstolos depois da crucificação. João Marcos, que narrou seu evangelho baseado nas memórias de Simão Pedro, mas que narrou antes de Jerusalém ser destruída, antes do povo judeu se espalhar pelo mundo mediterrâneo. João então olha no apagar das luzes do primeiro século, ele olha para a história, para tudo o que aconteceu. E claro, ele pensa no futuro. No futuro. Que história as pessoas dos séculos futuros gostariam de ouvir sobre Jesus? Qual era a imagem que ele queria transmitir para as gerações futuras? O João estava tão preocupado com essa dimensão futura da mensagem cristã que logo depois do seu evangelho ele dita o Apocalipse. A preocupação dele não era com os fatos passados mais. A preocupação de João agora não era mais com elementos históricos e geográficos. João o evangelista não estava preocupado com geografia bíblica, com história bíblica, em narrar lugares que haviam sido destruídos, lugares que já estavam sob a conquista do Império Romano. Seu povo judeu nem mais morava naquelas regiões. Tudo havia sido renovado. Um sopro renovador e doloroso havia varrido toda a Judéia. As profecias haviam se cumprido. E o povo hebreu vivia um doloroso resgate coletivo. João agora estava olhando para as gerações futuras, para o papel da mensagem do Evangelho no futuro. Ele apresenta então a figura de Jesus eterna. Não mais o Jesus de Nazaré andando pelos lagos, andando na região do Tiberíades. João queria apresentar a figura do Cristo imortal, a figura do governador espiritual do planeta, aquele ser que havia participado da formação do planeta, aquele ser que era um instrumento de Deus para a administração de um orbe inteiro. Esse Cristo espiritual que cultiva as almas de todos os habitantes dessa terra. É nessa figura que João estava interessado. Seus olhos estavam voltados para o futuro.
E é importante que a gente compreenda essa história, para que a gente possa apreciar as características incomparáveis, as características inconfundíveis do Evangelho de João. A perspectiva de João é outra. É a perspectiva de alguém que olha para muita coisa que já tinha acontecido e para muita coisa que estava por acontecer. O último apóstolo encarnado irá contar o que ele viveu e o que ele pensa sobre o Evangelho e sobre Jesus. No próximo episódio, nós vamos começar a mergulhar nessa história contada por esse velhinho simpático, amoroso, muito sábio, vivido, experiente, esse velhinho chamado João Evangelista. João Evangelista na ilha de Patmos. Pense numa ilha grega, no mar Mediterrâneo. Pense ouvindo as histórias desse amorável velhinho. Cenas dos próximos capítulos. Agora eu quero que você comente. Comente o que você achou disso. O que você achou dessa história? Dessa perspectiva de João? Desse ponto de vista inigualável que ele se coloca para narrar a história de Jesus? Eu estou muito curioso para ouvir sua opinião. Dê seu like e compartilhe esse vídeo.